Igreja e seus 5 conceitos. Primeiramente, para entendermos o significado exato sobre igreja, devemos entender a sua palavra. A palavra igreja, ela vem da palavra grega chamada eclésia, que é uma palavra formada por 2 partes. Ek, que tem o sentido de para fora, e kaleo, que tem o sentido de chamado. Então ela possui o sentido de chamado para fora. Essa palavra, ela foi usada no seu princípio ali na Grécia Antiga, com cunho político. No entanto, esse conceito de igreja não é bíblico. Por quê? Porque não está na Bíblia a palavra igreja com o significado de algo político. No segundo conceito, nós vemos a palavra igreja como templo. Quando você vê alguém dizendo: olha, eu vou para a igreja para o domingo, eu vou na igreja no domingo, essa pessoa está querendo dizer que ela vai num lugar de reunião, num templo. E geralmente existe um grande equívoco. Por quê? Porque esse termo, ele não é bíblico. Ou seja, na Bíblia, ninguém chama um lugar de oração, de adoração a Deus, de igreja. Não se chama na Bíblia. Porém, as pessoas, elas colocaram esse significado. E algumas dessas pessoas, elas dizem o seguinte: bom, já que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e Ele habita em nós, então nós somos a igreja. Porque na concepção dessa pessoa, templo é igual à igreja. Só que templo não é igual à igreja. Templo do Espírito Santo é uma coisa, igreja é outra, dízimo é outra, ceia é outra, Páscoa é outra, batismo é outra. São coisas diferentes. No terceiro significado, nós já vemos como uma instituição religiosa. É uma pessoa jurídica que possui um CNPJ. Também não é bíblico. Porém, nos dias atuais se ouve essa nomenclatura. Olha, a igreja tal se reuniu ali. A igreja tal se reuniu na praça. A igreja tal se reuniu no shopping. Porque é uma organização que tem um registro num cartório que se reuniu. Também não é bíblico. Porque não se encontra na Bíblia uma organização com CNPJ. Não existe isso. No nosso quarto significado, nós temos o quê? A igreja como reunião de pessoas. Esse já é bíblico. Como diz em Colossenses capítulo 4, versículo 15. Paulo, saudando aos irmãos, vai dizer: saudai-vos a ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então, essa igreja era o conjunto de pessoas que adoravam a Deus, que adoravam ao Senhor Jesus. Esse conceito já é bíblico. Então, quando se vê uma instituição religiosa com o nome de igreja, a igreja de Cristo também está ali. Ela está debaixo de uma instituição religiosa. Então é uma igreja dentro de outra igreja. Na verdade, não é uma igreja dentro de uma igreja. É uma igreja dentro de uma organização com CNPJ.
E no último significado, nós temos a verdadeira Igreja de Cristo, que é algo espiritual, não tem nada a ver com uma organização com CNPJ. Não tem nada a ver. É algo que é espiritual. Mateus 18, 20, Jesus disse que aonde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, Cristo Jesus, ele também afirma que estaria sempre com as pessoas. João 7,38 vai dizer: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. Jesus falando que aquele que acreditasse nele, fonte de água viva iria surgir de dentro, o mover do Espírito. A verdadeira igreja é uma ambiência espiritual. Não tem nada a ver com um lugar físico. É o corpo de Cristo. Se uma pessoa está em um país da Ásia e outra pessoa está no país da América, elas não se conhecem. Uma congrega em um canto, outra congrega em outro. Mas elas buscam a Cristo em espírito e em verdade. Elas fazem parte do mesmo corpo espiritual. Não existe uma organização única que reja isso tudo. O que existe é a verdadeira igreja, que é algo instituído por Cristo. Porém, muitas pessoas não querem aceitar isso. Por quê? Porque é um ensinamento que traz liberdade, que traz também libertação. E muitos não querem aceitar. Por quê? Porque entendem que a igreja, ela se restringe no segundo conceito ou no terceiro conceito, que é uma instituição. Então, acaba que ocorre uma divisão no reino de Deus por não se entender isso. Porque vai se levantar uma briga de poderes. Então, a verdadeira igreja é algo que é espiritual. Quando nós lemos Hebreus, capítulo 12, do versículo 22 ao 24, nós conseguimos ver ali a verdadeira igreja de Cristo. É uma realidade espiritual. Tem mais a ver com o reino de Deus do que com uma organização que foi registrada em um cartório e deram o nome de igreja. Então, todos esses foram os 5 conceitos de igreja. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.